O recém-lançado Mank está fazendo muito sucesso entre o público e a crítica. E trata-se aí, na verdade, de uma homenagem, uma obra-prima, uma homenagem ao cinema. Hoje, a gente vai conhecer um pouquinho da carreira do diretor David Fincher, que não lançava um filme desde 2014. Está começando mais um Coisas de Cinema. E aí, gente, tudo bem? Eu sou Emílio Caio Ferraz e está começando agora mais uma edição do Coisas de Cinema. E só para lembrar aí que o canal tem várias playlists com curiosidades, melhores filmes, piores filmes, dicas de séries, dicas de filmes internacionais, uma playlist sobre o Oscar. Vale a pena você dar uma fuçada aí no canal para descobrir alguns vídeos bem bacanas produzidos. E o diretor David Fincher é bastante conhecido na indústria cinematográfica e também no mundo inteiro, porque ele nos entregou aí obras bem famosas como Seven, Os Sete Crimes Capitais, A Rede Social e também Em Parte Incerta, só para citar alguns dos seus sucessos. Agora, ele acaba de lançar o seu novo projeto pela Netflix, o Mank, que deve ser um dos grandes indicados ao Oscar do ano que vem. Por isso, a gente vai conhecer um pouquinho a carreira do cara. David Fincher se lançou na carreira de diretor aos 30 anos de idade com Alien 3, que é um filme aí que fez um razoável sucesso quando foi lançado, mas era a terceira produção de uma grande franquia cinematográfica. Por isso, dá para se dizer que o cara começou com o pé direito. O filme não fez grande sucesso, mas serviu para lançar o David Fincher. Apenas 3 anos depois, em 1995, David Fincher lançaria aquele que é considerado um dos maiores suspenses já realizados pelo cinema, Seven. Ele conseguiu dirigir esse filme por causa da sua estreia em Alien 3, que acabou se tornando um nome conhecido que sabia dirigir bons atores. Por isso, então, ele acabou dirigindo Seven. Seven tem um dos finais mais surpreendentes do cinema e figura aí na lista dos melhores suspenses já realizados. Olha, se você não assistiu esse filmaço, não perde tempo. Seven é mesmo muito bom e serviu aí para impulsionar e bastante a carreira do David Fincher. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow. Have you ever seen anything like this? No. Seven. 2 anos depois de lançar Seven, já no ano de 1997, David Fincher lança The Game, uma grande produção aí, encabeçada aí pelo Michael Douglas e pelo Sean Penn. O problema do filme é que ele foi produzido aí pela Polygram Film Entertainment, que entrou aí numa série crise financeira e o lançamento do filme ficou bastante comprometido. Só para ter uma ideia, ele foi lançado nos cinemas em 1997, chegou no Brasil só em 1999 e em alguns países do mundo, como na Europa, por exemplo, chegou maciçamente também em 1999. É uma pena, porque muita gente acabou não assistindo esse grande filme do diretor David Fincher, que é um suspense que conta a história de um empresário milionário, vivido aqui pelo Michael Douglas, que no seu 48º aniversário ganha do seu irmão, o Sean Penn, um presente inusitado: participar de um jogo de vida ou morte. Por isso o nome do filme no Brasil é Vidas em Jogo, também um grande suspense. Em 1999, David Fincher lançou outro grande sucesso que se tornou um cult e muita gente idolatra esse filme, que é Fight Club, o Clube da Luta. A história gira em torno de um homem interpretado pelo Edward Norton, que está cansado de ser invisível na sociedade, cansado da vida pacata e decide participar aí de um clube da luta. Entre os lutadores aí que estão com ele nessa empreitada aí, então o personagem vivido aí pelo Brad Pitt, que inclusive se dedicou tanto ao papel que tirou um dente aí da frente por causa de uma cena de luta. Além dos dois, o elenco do filme tem o Jared Leto e também a Helena Bonham Carter, que por esse filme ganhou o prêmio de melhor atriz britânica do cinema naquele ano de 1999. O filme foi tão bem aceito pelo público e pela crítica que tem uma nota de 96% de aprovação no Rotten Tomatoes, uma grande nota para um grande filme. In the end, you will thank me. Wow! Em 2002, ele lançou um filme que também é de suspense,
por enquanto é só o que ele fez até aqui, e é estrelado aí pela Jodie Foster. Em O Quarto do Pânico, a gente acompanha o drama de uma mulher com a sua filha que tem que se esconder no Panic Room de uma ameaça exterior. O filme tem aqueles momentos de tensão bastante fortes, bastante intensos, que fazem a gente roer as unhas, hein? Ele é um dos filmes menores do diretor, não fez tanto sucesso quanto os outros, mas vale a pena ser assistido. Tá gostando desse vídeo? Então se inscreve no canal, acompanha a gente no Facebook e também segue meu Instagram. Os links estão na descrição. Em 2007 ele lançou outro filme de suspense que acaba aí entrando na lista dos filmes menores realizados pelo diretor David Fincher. Não pela má qualidade do filme, pelo contrário, mas sim pela repercussão que o filme teve. Zodíaco tem um grande elenco, como Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. E a trama mostra as investigações sobre um assassino em série conhecido como Zodíaco, que aterrorizou os Estados Unidos entre os anos 60 e 70. O filme custou mais de 64 milhões de dólares e arrecadou pouco mais de 85 milhões de dólares, o que para a indústria do cinema é considerado um fracasso. Mas olha, é um filmaço, não dá para perder, hein? And if I was, I certainly wouldn't tell you. Are you sure there's nobody else in the house? Em 2008 veio a mudança de gênero do diretor David Fincher, aqui entrando na fantasia. Ele teve inclusive por O Curioso Caso de Benjamin Button a sua primeira indicação ao Oscar e voltou aí a repetir a parceria com o Brad Pitt. A história de Benjamin Button é no mínimo inusitada. É sobre um bebê que nasce velho e vai rejuvenescendo ao longo da vida. É um filme bem bacana, que merece muito ser assistido e marcou aí a mudança de gênero do diretor, do thriller para o drama / fantasia. É bem legal. Dois anos depois, David Fincher lançou aí aquele que seria o seu filme mais famoso e que concorreu a mais prêmios, A Rede Social, que conta aí a história da criação do Facebook, uma das maiores redes sociais do mundo. A Rede Social mostra aí que o diretor amadureceu e sabe contar um drama inspirado numa história real, como se tivesse feito isso, olha, desde sempre. Outro grande filmaço, concorreu a vários prêmios e marcou aí a segunda indicação ao Oscar do David Fincher na categoria de melhor diretor. 22,000. Wow. Yeah, groupies. Em 2011, David Fincher decidiu refilmar um grande sucesso do cinema sueco que é Millennium, baseado aí numa saga de livros. Os filmes suecos são 3 no total e o David Fincher fez apenas o primeiro, O Homem que Não Amava as Mulheres. O filme rendeu várias indicações a prêmios, mas não uma indicação ao Oscar, mas é uma das maiores bilheterias aí da carreira do David Fincher. Faturou só nos Estados Unidos mais de 230 milhões de dólares. As filmagens aconteceram em vários lugares do mundo e eu destaco aí a Suécia, no inverno geladíssimo, que eles inclusive tiveram dificuldades para rodar várias cenas do filme lá. O filme é protagonizado pela Rooney Mara, que inclusive foi indicada ao Oscar pelo papel, e também pelo Daniel Craig. 3 anos depois, em 2014, David Fincher lançava aquele que seria o seu último filme até esse Mank que foi lançado agora. Em Gone Girl, ou A Garota Exemplar, ele conta a história aí do desaparecimento de uma mulher no dia em que comemoraria 5 anos de casada. O filme nos entrega uma interpretação surreal, realmente surreal, da atriz Rosamund Pike, uma atriz britânica, que foi indicada ao Oscar por esse desempenho. Até o Ben Affleck, que a gente sabe que não é um grande ator, ele é até melhor como roteirista e como diretor, tá bem aqui no papel de marido que não sabe o que aconteceu com a sua esposa. Será? Bom, o filme levou muita gente aos cinemas, tem algumas reviravoltas e é aquele tipo de suspense que a gente pode definir como um filme cebola, cheio de camadas, que a cada revelação aí mostra mais aprofundadamente um pouco mais sobre a trama, cheia de mistérios. Like this? It's not good enough for you? It's not even close! She may be the reason I survive, the why and wherefore. E depois de lançar em 2014 Gone Girl,
Eis que David Fincher decide ir para a televisão, uma coisa que não tinha feito até então. Ele acabou então se envolvendo na produção e na direção de vários episódios de House of Cards e também de Mindhunter, 2 grandes sucessos da plataforma de streaming. E a parceria entre o David Fincher e a Netflix, olha, parece que rendeu frutos, hein? Tanto que foi a produtora norte-americana que decidiu bancar Mank, uma superprodução que o David Fincher queria ter feito ainda em 1999, entre 1997 e 1999 para ser mais exato, logo depois do filme Vidas em Jogo. O problema é que naquela altura nenhum estúdio quis investir num filme em preto e branco, porque tinha medo que fosse haver algum impacto aí nas bilheterias e o filme fosse um fracasso. Olha, não é que a Netflix apareceu aí na vida do David Fincher para conseguir realizar esse sonho? Mank é inspirado aí num roteiro do pai do diretor, o Jake Fincher, que infelizmente não viu a obra concluída porque ele morreu em 2003. Então acaba sendo uma homenagem ao seu pai, além de ser uma homenagem ao cinema. A história de Mank é sobre a produção daquele que é considerado o melhor filme da história do cinema, Cidadão Kane. E a gente acaba voltando aí para os anos 30 e 40 e acompanha então a história da escrita ou de como foi feito o roteiro do Cidadão Kane. O Mank do título é o roteirista Herman Mankiewicz, que escreveu o roteiro e venceu o Oscar do Cidadão Kane. O filme é uma homenagem ao cinema e é uma obra de arte. Tudo nele funciona bem. O filme é espetacularmente fotografado em preto e branco e deve levar muitos prêmios e figurar entre os melhores filmes do cinema. God bless William Randolph Hearst. Ready and willing to hunt the great white whale? Just call me Ahab. Do come in. At this rate, you will never finish. You said 90 days. Well, said 60. I'm doing the best I can. I've put up with your suicidal drinking, your compulsive gambling, your silly platonic affairs. You owe me, Herman. Who do you think you are? You're nothing but a court jester. What I want to know is what you think of it. It's a bit of a jumble, a collection of fragments that leap around in time like Mexican jumping beans. Welcome to my mind, old soul. Se você já assistiu Mank, deixa aqui embaixo os comentários. Eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Eu achei realmente uma obra de arte. Muito bem fotografado, muito bem filmado, muito bem dirigido e interpretado. Não só pelo Gary Oldman, mas como pela Amanda Seyfried, que faz aqui a Marion Davies, uma atriz daquela época que acaba tendo uma boa relação de amizade com o Mank. Bom, Coisas de Cinema de hoje fica por aqui. Eu fiz um retrospecto aí da carreira do David Fincher, falando aí de quase toda a sua filmografia e falando que o diretor pode ter grandes chances com o seu Mank, que acaba de ter sido disponibilizado pela Netflix. Se você já assistiu Mank, diz aqui embaixo que eu quero saber qual é a sua opinião sobre essa grande produção. E também fala dos outros filmes do diretor, qual é o seu favorito, qual você gosta menos, qual você gosta mais. Resumindo, é difícil escolher um filme do David Fincher porque o cara é bom na direção, hein? Bom, boa sessão de filmes do David Fincher e até semana que vem. Tchau, tchau.